Olá, queridos alunos, dando continuidade na nossa aula de sociologia que nós estávamos fazendo em sala de aula, né? A gente está falando sobre os principais modos de produção, a gente vai continuar ela aqui na internet, né? Falando que durante esses modelos de produção, né, nós tivemos aí o modelo fordista, nós tivemos o modelo de Taylor, nós tivemos depois o modelo toyotista, e finalizamos a nossa aula falando sobre o volvismo, sobre como a Volvo atua dentro das suas empresas, né? A economia também teve aí o seu comportamento, né? Durante esse período, né, que nós estamos aí analisando, principalmente dentro do século XX, a economia teve a sua trajetória. E uma das coisas que foi importante ao longo desses modelos de produção foi a trajetória da economia. E a economia, né, óbvio, ela sofre oscilações, ela sofre mudanças, e a gente podia falar do seguinte: com essas mudanças, obviamente, a política vai mudando, né? A política e a economia, elas caminham juntas e acabam tendo modificações. Então, por exemplo, a partir da década de 20, né, a partir dos anos de 1920, nós tivemos a chamada Grande Depressão, né? A chamada Grande Depressão, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Então, durante a década de 1920, em 1929, né, em outubro de 1929, a gente viu a quebra da Bolsa de Nova York. O que foi a quebra da Bolsa de Nova York? Que razões levaram a Bolsa de Nova York a quebrar? A Bolsa de Nova York quebrou por uma crise de superprodução. O que aconteceu foi que aumentou demais a produção, porque a Europa passou pela Primeira Guerra Mundial, as vendas aumentaram de maneira muito substancial dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos passou a vender de maneira muito robusta, né? E aí essa produção ela veio com demanda até um certo ponto, mas ali em 29 a gente viu que os empresários deveriam ter feito uma mudança na sua linha de produção. Eles deviam ter diminuído a sua produção, né? A produção ela sofreu um pico, tá? E depois ela teria uma queda voltando para um patamar de normalidade, porque afinal de contas a guerra produziu uma anormalidade na questão da economia, quer dizer, passou-se a produzir mais para a reconstrução da Europa. Só que não houve essa habilidade, em 1929 veio uma crise de superprodução e a Bolsa de Nova York quebra, né? E aí o capitalismo norte-americano sofre um imenso baque, sofre uma imensa pancada. Bom, dentro dessa pancada que o governo americano sofreu, dentro que os Estados Unidos sofreu, né? Os Estados Unidos se mostrou muito hábil na forma como ele fez o pós-1929. Como que o governo norte-americano agiu, como que a economia norte-americana fez depois de 1929 para poder se reerguer. Bom, ela de fato vai se reerguer, a economia dos Estados Unidos vai de fato se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, a economia norte-americana ela se recompõe e ela vem firme até a atualidade. Então, a economia norte-americana ela teve uma coisa muito interessante. Ela sofre um baque em 1929, aí ela sobrevive, ela se reinventa até a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, a economia norte-americana tem uma alavancagem muito substancial, muito substancial. Essa alavancagem ela vem até a atualidade. É óbvio que nós vamos passar por crises. Por exemplo, em 2008 houve a crise do sistema financeiro, houve um baque ali na economia americana, mas a economia americana conseguiu se recompor. Então, o interessante da gente analisar é que não é que depois de 1929 não ocorreram outras crises. A crise de 2008 é um exemplo clássico disso. Mas é que a economia americana ficou mais hábil depois de 1929. Ganhou mais habilidade. Passou por crises, mas foi mais hábil. E o período do pós-Segunda Guerra Mundial é um período que os Estados Unidos vai ter um crescimento muito substancial, principalmente na área de ciência e tecnologia, que vai ser forte na alavancagem da economia norte-americana. Bom, mas a dúvida é a seguinte: como é que fica os Estados Unidos ali naquele período depois de 1929 até a Segunda Guerra Mundial? Como que os Estados Unidos conseguiu se recompor depois desse período? Bom, o que aconteceu depois de 1929
é que surgiu a possibilidade de um modelo econômico com um Estado que fosse mais interventor. Então, a partir de 29, os Estados Unidos criou um programa econômico com um Estado que fazia mais intervenção dentro da economia. Bom, da onde vêm as ideias para esse Estado intervencionista? Vem de um cara chamado John Keynes, que vai criar uma teoria chamada keynesianismo, que vai levar o nome dele, tá certo? E a ideia do Keynes é a seguinte, a ideia do Keynes é o Estado sendo mais atuante na economia, tá? Então, para o keynesianismo, o Estado teria que ser mais atuante na economia. Então, a partir desse momento, nós vamos ver um Estado totalmente atuante na economia. Só para vocês terem uma ideia, né? A ideia do Keynes seria uma ideia de romper com aquele modelo capitalista que vinha de Adam Smith, tá certo? Que era um modelo de capitalismo onde se tinha a mínima intervenção do Estado na economia. Então agora é uma grande intervenção do Estado na economia, tá? Então agora é o contrário, tá? Lembre-se que em Adam Smith você tinha lá a chamada mão invisível, né? Você tinha a lei da oferta e da procura, né, funcionando com o mercado se regulando sozinho, o mercado se autorregula. Na verdade, você tem ali uma autorregulação. Então você tinha uma mínima intervenção do Estado na economia e a autorregulação do mercado, ou seja, o mercado regula o preço sozinho. Então, como é que o preço se acerta? O preço se acerta pelo mercado. Isso é a base do sistema capitalista, isso é Adam Smith, né, do liberalismo econômico. O Keynes vem com uma ideia contrária. Quem vai bancar tudo a partir de agora, de forma geral, é o Estado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Estado vai ser o grande responsável por produzir grandes obras a partir de agora. E produzindo essas grandes obras, o Estado injeta dinheiro na economia e faz a economia crescer. Então o Estado passa a ser a grande força da economia. Ou seja, sai daquela ideia de Estado mínimo e entra a ideia agora do Estado máximo, ou seja, o Estado como forte interventor. Tudo bem, gente? Parando por aqui, então a gente tem uma noção aí de como é que está se regulando a economia aí ao longo dos anos. A gente vai até aí esse período da Segunda Guerra Mundial com o governo americano tendo uma forte intervenção. Tudo bem, gente? Valeu, galera. Obrigado. A gente se vê na aula.